Olá, você está aqui para uma live muito interessante que é sobre os povos indígenas. Hoje nós vamos receber o Tiago Proença. Em breve ele já entra. E nós vamos ter uma conversa muito interessante a respeito de como que acontece, como é que ocorre essa formação com professores e esse silenciamento da história do povo indígena. Você que está chegando aqui pela primeira vez, sabe que esse canal é aberto para poder divulgar conhecimento científico, especialmente conhecimentos científicos realizados na área de educação, de uma maneira clara, de uma maneira simples, mas não simplória, e também para a gente poder, é um canal que a gente conversa com os professores. Eu encaminhei uma mensagem para o Tiago. Eu acho que ele já está aqui. Isso. Eu peço desculpas pelo atraso, mas eu não conseguia me conectar. Oi, Tiago. Oi, tudo bom? Tudo e Prazer estar você? aqui. Prazer estar aqui, sabe? É bastante uma honra para mim. A honra é minha, Tiago. Me desculpe o atraso, mas eu não sei o que aconteceu. Eu tive que reiniciar o celular porque não estava conectando de jeito nenhum. Mas agora nós Não, mas estamos faz aqui. parte, Isso faz importa. parte. Faz Claro, parte, na com verdade. certeza. Bom, o Tiago, gentilmente, recebeu o convite e aceitou. E ele tem um trabalho muito interessante que ele fez, o mestrado dele, foi investigando os resquícios de história, de cultura indígena na região que ele mora, e e trabalhou também com formação de professores, especificamente com essa, entre aspas, nova lei sobre a etnia, tanto a afro-brasileira como a indígena, que é a 645. 11.600. É muito número, né? É muito número, eu realmente agora não consigo me lembrar. Mas o Tiago, ele é formado em História, ele é especialista em metodologia do ensino de História. É muito interessante, eu também sou, viu, Tiago, Ó, especialista em metodologia de História e Geografia. Mestre em legal. Educação Indígena, olha só que formação fantástica que ele tem. Professor de História da Rede Municipal de Montenegro, aí no Rio Isso, Grande do Sul. isso. Sul do Rio Grande, não Rio é? Grande do Sul, isso. Região Isso. metropolitana ainda de Porto Alegre. Ah, é? Eu não sabia, eu achei É. que fosse mais no interior. Não, é É, até o último município, assim, os que fazem divisa com ele já não são mais da região metropolitana. Então é o último ali. é o finzinho, né? É o finzinho, é o finzinho. Isso. Ele é também professor da rede estadual do Rio Grande do Sul e tem Sim. experiência com a formação de professores, orientação e tutoria, tanto na especialização na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como na Universidade de CS. Desculpa. O que é? Da... UCS. Não, eu fiz especialização pela Uniaselv. Ah, então é isso. Isso, Uniaselv. Bom, Tiago, nós temos, inclusive hoje, uma mestranda que vai direcionar, aqui nos ouvindo, que vai direcionar os seus estudos para a concepção das crianças a respeito do índio brasileiro. E eu tenho certeza que a sua fala vai ser muito formadora, Ah, esclarecedora, né? E, Tiago, quando eu entrei em contato, eu expliquei para você, e eu quero colocar as pessoas que estão aqui, né, a par, que me incomodava muito o fato de ouvir as crianças falarem
que o índio fazia parte do folclore, como se ele fosse um ser fantástico, né? Sim. Como isso? Respeitando o pensamento da criança, é lógico, mas preocupada com o sentido da educação dos povos indígenas, que parece que é balizada por muitos professores nessa concepção um pouco fantasiosa. A Claro. sua experiência, o que traz para nós de reflexão? Os seus estudos, o que a gente pode aclarar? Qual a contribuição da lei? Enfim, vamos começar a conversar a esse respeito. Certo, obrigado. Então, o que eu percebo, né, isso que desde quando eu comecei a lecionar, que sempre chega no dia do índio, né, lá em abril, e às vezes até mês de abril, os professores da escola parece que se dão conta, sabe, que precisam trabalhar essa questão. E aí, como tantas outras, né, digo, hoje a gente está falando sobre a questão indígena, mas tem vários assuntos que professores em sala de aula no ensino básico são cobrados a falar, a dar conta, né, porque o plano de estudos é gigante, né, com muitos assuntos que os professores, né, são cobrados pelas secretarias de educação que deem conta. Então, o Dia do Índio aquele mês de abril é mais um, né, dentro dessa realidade. E aí os professores têm que eles têm que falar sobre o índio e dar aula sobre o índio e fazer referência ao índio. Aí vem aquele show, na minha opinião, um show de horrores, né? Que é aquele estereótipo, né? Nas escolas, onde tu vais visitar as escolas, tem lá o índio com penacho na cabeça, né? O cocar, pedem para as crianças desenhar um cocar e botar na cabeça e fazer, às vezes, uma apresentação para os pais ou para os outros colegas da escola, as outras turmas da escola, né? Ao meu ver, isso não contribui, né? Isso não contribui, isso até acaba prejudicando, né? Acaba colaborando, na verdade, para o reforço desse estereótipo, né? Então, assim, quando eu comecei, nessa escola que eu dou aula aqui em Montenegro, eu dou aula em Montenegro no estado, eu dou aula na cidade vizinha, tá? Mas quando eu comecei aqui em Montenegro, a escola, e aí eu recém entrando nessa temática um pouco mais a fundo, isso 10 anos atrás, eu percebi que a escola também fazia isso, né? Da questão do cocar, do penacho e tal. Aí eu senti professores muito abertos, sabe? E é isso que me chama muita atenção. Os professores, na sua maioria, têm ótima boa vontade para aprender, sabe? O problema é que eles não recebem informação, né? Eles não são orientados, né, a trabalhar, vamos dizer assim, minimamente satisfatoriamente com essa questão indígena. Então, acabam, por falta de formação, por falta de orientação, trabalhando ou reforçando esse estereótipo. Aí, quando os professores, meus colegas, ficaram sabendo desses meus estudos relacionados ao tema, olha, eles prontamente assim se abriram e disseram, tá, Thiago, então o que a gente faz? Né? Assim, eu não tenho uma receita de bolo, né? Não existe uma receita. Mas existem alguns princípios básicos para aquele professor de ensino básico, né, que vá trabalhar com essa questão indígena, ou que pretende trabalhar, que é conhecer, né? Conhecer a multiplicidade do que é ser índio no Brasil. Né? O que é ser índio no Brasil? Acho que isso parte dessa pergunta, né? O que é ser índio no Brasil? Não tem como ter uma resposta. Não tem como ter uma resposta e simples. Porque existem mais de 200 povos indígenas no Brasil. E 200 povos diferentes. Eu vivo no Rio Grande do Sul, né? Eu vivo no Rio Grande do Sul. Então, quando eu vou abordar essa questão em sala de aula, eu faço um recorte, tá? Porque eu digo assim, aqui no Rio Grande do Sul deu uma esfriada e aí atacou uma alergia minha, assim. Agora, por exemplo, fazendo 18 graus. Então, tá bem fresquinho Tiago, aqui. Oi. aqui chegou 40, na minha região aqui, onde eu moro, 42 graus hoje. Hoje? Nossa, Hoje.
Nossa, aqui tá um dia cinzento, tá entre no máximo 20 graus, assim. E aí, É o dobro. só a metade da temperatura. Mas assim, então continuando. Como eu trabalho no Rio Grande do Sul, né, eu procuro fazer um recorte, até porque seria impossível, e eu digo para os meus alunos isso, trabalhar os 200 povos indígenas. E eu digo para eles, nem eu sei sobre os 200 povos indígenas. Eu sei do número 200 e tantos, mas eu saberia listar agora, não sei se chegaria a 20 povos, sabe? Para listar assim, de corar quantos povos tu sabe. Não, não sei, talvez 20, sabe? Porque são muitos povos. E aí eu procuro recortar o Rio Grande do Sul, né? E no Rio Grande do Sul a gente tem três povos, né? Então a gente tem os Caingangue, os Guarani e os Charrua, né? Os Charrua que foram reconhecidos há poucas décadas, porque já tinham sido dados como extintos, né? E aí alguns descendentes deles fizeram uma reivindicação para que fossem reconhecidos como Charrua, e aí foram reconhecidos. Então nós temos três povos indígenas diferentes aqui no Rio Grande do Sul. E assim, os maiores, com mais pessoas, né, os Caingangue, que tem indivíduos em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e os Guarani, né, que ocupam mais uma região do Rio Grande do Sul aqui. Na verdade, eles ocupam basicamente toda a região, né, tem indivíduos em toda a região, mas se concentram mais na região das Missões ali, né, do Rio Grande do Sul. E assim, ó, quando tu vai conhecer, tá, os costumes, a cosmogonia a Caingangue, tu percebe, e aí depois tu vai estudar Guarani, tu percebe uma diferença abissal, abissal entre os dois, né? Então, o professor que chega em sala de aula e diz assim, os índios brasileiros, e começa a citar, porque eles fazem isso, eles fazem aquilo, na verdade ele está revelando uma falta de conhecimento, né? É como eu chegasse em aula e dissesse assim, os europeus fazem isso, os europeus fazem aquilo. Tá, mas espera aí, os britânicos são muito diferentes dos franceses, que são muito diferentes dos italianos, que são diferentes dos russos, sabe? Então, assim, é tu jogar numa panela pessoas e povos com culturas muito diferentes, sabe? Tu tem a questão no Brasil, tu tem muitos povos nos troncos tupi e outros povos no tronco macro-G, né? Então, tem algumas coisas em comum, por exemplo, entre algumas culturas macro-G, de povos que são desse tronco, né? Então, por exemplo, tu vai pegar os Caingangue aqui do Rio Grande do Sul. Eles têm algumas semelhanças com o Xoclen, ali de Santa Catarina, né? Que também são dessa origem macro-G. No entanto, quando tu pega os Guarani, daí já é outro mundo, né? Se tu colocar os dois a falar um com o outro, eles não se entendem. São línguas muito diferentes, sabe? Então, não, diga, pode falar. Não, não, é assim, é bonito de ver essa diversidade, né? Com certeza. É bonito, é enriquecedor e, e o professor que se propõe a dar aula, ele precisa conhecer, né? Ele precisa conhecer. Então eu digo para os meus alunos, eu digo, olha, a gente não vai conseguir ver os 200 povos, mas a gente pode ver um pouquinho mais sobre os Caingangue, que estão aqui no estado, sobre os Guarani, que estão aqui no estado, porque daqui a pouco vocês vão para a rua e vão se deparar, né, com o Caingangue, com o Guarani. Aqui em Montenegro até está acontecendo está acontecendo um caso histórico aqui na cidade, porque nós temos as terras indígenas demarcadas mais próximas que nós temos, a de São Leopoldo, que é a terra porfigã dos Caingangue, e tu tem ali no município de Tabaí, tá, uma outra terra indígena demarcada. Bom, só que a gente sabe que pela questão das terras, ou melhor, da falta de terras no Brasil inteiro, né, para povos indígenas, eles não conseguem se manter, não conseguem se sustentar através da terra. Então, eles precisam arrumar uma outra saída para sustentar. E essa saída acaba sendo a venda de artesanato nos meios urbanos, né? Então, eles fazem ali a sua artesanato. Eu até depois podia entrar nessa questão do artesanato. Por que a gente chama de artesanato e não de arte, né? Por que a gente não chama de arte indígena, né? Sabe, artesanato parece que tu tá, de certa forma, colocando ali um diminutivo, né? E quando, na verdade, tu tem obras-primas ali, mas enfim, isso é uma outra questão.
Ou seja, então aqui em Montenegro é muito. Desde que eu cheguei na cidade, eu percebo um trânsito, né, indígena muito grande. Né? E o que tem acontecido de 2 anos para cá é que num terreno que é um terreno da prefeitura, um terreno grande até muito próximo de uma escola que eu dou aula, começou a se instalar, né, pessoas e uma depois da outra e tal. Então nós estamos ali com uma comunidade caingangue já, né, que se instalou 2 anos. E assim, ó, tá uma briga na cidade, principalmente aí naquela região, porque os vizinhos fizeram até abaixo-assinado para expulsar eles. Ai, meu Deus. É verdade. E, e aí fizeram um abaixo-assinado para expulsar eles. E aí, assim, teve que intervir até a questão, o legislativo, que tem a Comissão de Direitos Humanos, né, da Câmara Municipal, teve que intervir, sabe? O poder público está tendo que fazer todo um trabalho, porque tem uma vizinhança que está relutante em aceitá-los ali, aquele terreno. Por outro lado, tu tem uma comunidade que se instalou ali e eles já construíram casas de material, sabe? Uhum. E casas de madeira, tá uma comunidade bem grande aqui dentro da cidade, coisa de 2 anos para cá. Então é um momento histórico aqui, na verdade, na cidade. E aí tu pergunta assim, mas por que eles estão se instalando ali? Eles são invasores e tal? Não. Entre os Caingangue tem uma crença muito forte de que se eles, quando eles nascem, eles enterram, né, um pedaço do cordão umbilical na terra para demarcar aquele ali como o teu lugar. E quando morrem, eles também têm os rituais e eles acabam às vezes sendo enterrados ali no local que seria o seu raiz. Aqui a nossa cidade aí tem a ver com o trabalho da dissertação que eu fiz. Ela é uma região histórica de trânsito caingangue e trânsito guarani. Ou seja, nessas terras estão os ancestrais dessas pessoas. Então, na verdade, eles não estão chegando, eles não chegaram aqui. Eles, na verdade, estão retornando para o seu lugar. Já estava. Né? Estão retornando. Então, é um movimento muito assim, para quem estuda essa temática, para quem se dedica a conhecer um pouquinho, é um momento histórico, um momento lindo que está acontecendo na cidade. E talvez em outros locais do Brasil também esteja acontecendo isso. No entanto, pela falta, às vezes, de formação, de interesse até, a gente acaba deixando passar esses momentos, né? Tu vê, é uma demarcação ancestral que esse povo está fazendo, né? Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento, sabe? Viver essa. Sim, de poder estar aqui, poder viver isso, poder acompanhar, poder ver, na verdade, se tu pegar esse caso dessa comunidade que foi montada ali e da vizinhança que não quer, isso aí, na verdade, se for pensar, é o micro-retrato da nação. Né? E aí, como é que tu explica aquelas lutas de terra ali no Pará? Como é que tu explica as lutas de terra no Mato Grosso do Sul? Na verdade, é isso, é o indígena buscando, e claro, daí lá outros povos, né? Aquelas regiões é lá, mas é o indígena buscando o seu espaço, ou aumentar para buscar viver da terra, viver das suas tradições. De outro lado, tem interesses, né? Enfim, interesse ocidental que diz, não, essa terra aqui é do Estado Nacional, é por agricultores, e o indígena, na verdade, seria um atrapalho. Né? Essa uma palavra que eu aprendi entre os caingangue, né? Que eu convivi na faculdade, no mestrado. O atrapalho. Né? Eles muitas vezes são encarados como um atrapalho para todo esse processo que acaba acontecendo. Ó, tem uma questão ali, desculpa, mas Sim. como a cidade acolhe este retorno? Olha, enfim, a gente tem uma vizinhança ali que não aceita, né? Uma vizinhança que está bem braba, assim, e como eu disse, fizeram até abaixo-assinado para tirar eles dali. Eles já transitam há muito tempo aqui, né, pelas ruas para vender o seu artesanato, ou seja, a presença deles aqui não é nova. Né? O que talvez seja novo é essa comunidade que foi montada ali, onde eles dizem que não, dali eles não saem. Né? Dali eles não saem. Então, assim, é uma coisa que divide, na verdade, opiniões. Né? Divide opiniões da cidade.
Nossa, que conflito, né? Olha, a professora Ivana, ela faz a seguinte colocação, e eu vou acabar fazendo uma pergunta a partir disso. Ela coloca assim: na nossa região Sudeste e Sul, percebo essa visão distante e estereotipada do índio. No Centro-Oeste e Norte, pelo que eu tenho buscado, há uma visão preconceituosa, deixando os indígenas em risco e marginalizados. Será que, a partir desse momento que você está vivendo em Montenegro, com essa comunidade indígena que está se estabelecendo, a gente poderia dizer que é apenas uma visão estereotipada na nossa região Sudeste e Sul? Ela também não é uma visão preconceituosa e que efetivamente quer deixar o índio, né, e toda a comunidade indígena à margem da sociedade? Com certeza, na verdade, a região sul há muito preconceito. Assim, eu não estudei o caso da região norte e centro-oeste, né? O que eu acabo percebendo muito forte é na região sul, que o preconceito é imenso, né? O preconceito é imenso, tanto que tu tem na verdade um apagamento da participação e da presença indígena, tanto se tu for olhar do passado da história brasileira, quanto dessa presença atual que eles têm em cidades, né, nos centros urbanos. Porque o que tu tem, né, de indígenas no Brasil? Qual é o número de indígenas no Brasil? Na verdade, tem divergências. Por quê? Porque a FUNAI, ela considera como o número de indígenas no Brasil aqueles que estão dentro das terras demarcadas. Então, se tu estás dentro da terra demarcada, tu seria índio, né? No entanto, o IBGE já tem uma contagem um pouco mais ampla, né? Então, para o IBGE, existem aqueles indígenas que vivem realmente nas terras demarcadas. No entanto, tu também vai ter indígenas que estão em terras, em comunidades que não estão demarcadas. Exemplo aqui da cidade onde eles se instalaram, que não é uma comunidade, vamos dizer assim, entre aspas, oficial para o parâmetro de Estado brasileiro. Então, ali ela não está sendo considerada, mas ela existe. Se tu for ali agora, tu vais ver ela ali. E existe também indígenas que vivem nos centros urbanos, né? Que vivem, então, por exemplo, aqui na cidade nós temos um outro bairro, bem distante até dessa comunidade, em que eu descobri, durante meus estudos de mestrado, que existem indígenas vivendo naquele bairro em meio aos não indígenas, né? Então, tu tem essa diversidade, inclusive na ocupação, né? Na territorialização. E como esses indígenas estão nos centros urbanos, eles estão circulando, a gente vê muito preconceito, tá? Vê muito preconceito. Quer ver um preconceito, claro, isso aí deve ter, com certeza tem em outras regiões do Brasil também. Quando eles vão para as ruas vender artesanato, as crianças vão junto. Geralmente as crianças vão junto, né? E aí tu vê aquela mãe, às vezes, na esquina, vendendo a sua cestaria ou algum outro objeto, algum colar, e ali tu vê várias crianças junto. E aí, às vezes, eu já ouvi vários comentários do tipo assim, Thiago, mas que absurdo isso! Como é que as mães levam, as mães expõem a criança, né, na rua, deixam elas na rua, assim? Aí, assim, ó, e aí tu tem que dizer o seguinte, não, é que na visão deles, o que acontece? Eles já têm aquele preceito de que não é ou melhor, mais do que numa sala de aula, a grande escola é a vida, né? São as ações da vida. Então, como é que ele vai aprender a vender? Não é ouvindo alguém dizer que vender é assim que se faz, é assado. Não, é estando ali. É estando naquele momento, observando, e é ali que ele vai aprender a vender. E uma vez eu também perguntei, né? Na verdade, eu fui mediador de um debate que tinha uma indígena e perguntaram para ela a mesma coisa. Assim, mas por que as crianças vão junto? Aí ela teve uma resposta que deixou todo mundo assim, é verdade. Ela disse o seguinte,
Olha, enquanto eu levo meu filho para vender, eu sei onde ele está. Quando tu deixa numa creche, tu sabe o que está acontecendo com ele? Nossa. De certa forma, né, a gente confia muito nas creches, claro que a gente, né, a gente coloca, a gente, na verdade, a gente dá um voto de confiança, né? Mas, enfim, a gente não tem como ter certeza o que está acontecendo com a criança. Enquanto eles estão vendo, eles estão sabendo o que está acontecendo. Claro, é uma Mas outra visão, né? É uma outra visão. então, Tiago, o que você está falando é uma visão, inclusive, constituída de muita sabedoria. Ou seja, a criança precisa aprender a sobreviver. Qual vai ser o caminho dela? Ela pode estudar medicina, ela pode ser uma juíza, né, daqui a uns anos. Mas esse pai e essa mãe precisam garantir a subsistência, e nada melhor do que ficar junto para aprender. Se não é aprender a pescar e caçar, pelo menos é aprender a vender dentro daquelas condições. E eu acho que tem mais uma coisa aí que ninguém vê. A gente estuda tanto na área do desenvolvimento da criança que os primeiros anos são, a primeira infância ela é tão importante para que a criança fique com a família, né, que receba a atenção e que eles estão fazendo justamente isso, e você não consegue ver o lado positivo dessa situação. Não, ele está comigo, eu sou a mãe dele, né? E acha que essa exposição pode ser prejudicial. A gente não tem uma regra, né? Não é verdade? E aí, naquele contexto, daquela comunidade, tem todo o sentido de fazer o que se faz. Acho que a gente Claro, é porque a não gente, pode na falar. verdade, a gente está olhando o outro a partir da nossa visão, né? A partir da É, nossa cultura, né? Então, isso é uma coisa que complica, porque aí voltando, né? Quando a gente vai ensinar ou a gente vai querer falar sobre o índio dentro da sala de aula, os professores, e a gente precisa conhecer, né? A gente precisa conhecer e, principalmente, né? Eu sei que às vezes é um esforço muito difícil, né? De não julgar, né? De não ter esse pré-julgamento. Porque a gente, claro que a gente tem as nossas visões, as nossas concepções, a gente foi criado de uma determinada maneira, sendo ensinado do que é certo, do que é o errado. Só que quando a gente vai estudar esse outro universo cultural, né, que aí desses outros mais de 200 povos indígenas só no Brasil, fora na América, né, a gente precisa tentar assim, ó, tirar um pouco dessa carapuça, né, que nos foi colocada. Então, dizer o seguinte, olha, tudo bem, eles agem dessa maneira. Vamos tentar entender por que eles estão agindo dessa maneira e não simplesmente dizer que está errado, dizer que isso é um absurdo, né? E uma outra coisa muito importante também, que eu não posso sair daqui sem falar, é que a gente precisa dar voz aos indígenas, né? Eles precisam falar, porque a gente sempre cresceu e estudou, né, na história do Brasil, o não indígena que fala pelo indígena, né? A gente precisa deixar o indígena falar, deixar ele ocupar esse espaço que na verdade deveria ser dele há mais tempo e não é, né? Que é o espaço de fala. Uma das coisas, um colega ontem me perguntou como ele poderia trabalhar essa questão, né, da questão indígena em sala de aula e tal. E aí eu disse para ele, digo, olha, é muito importante que tu dê espaço para que o indígena fale. Claro que, vamos dizer assim, ó, no mundo ideal, tu vai conseguir fechar com a agenda uma visita de um indígena para a sala de aula. Mas eu sei que, na maioria das vezes, 99% das vezes, não é possível. Tá? Mas aí o que tu faz? Ah, então eu não vou dar voz. Não. Existe, e aí que tá. Por exemplo, eu quero falar sobre os Xoclen, eu quero falar sobre os Guarani, eu quero falar sobre os Yanomami. Esses povos já fazem vídeos, tá? Eles já produzem vídeos onde eles falam deles mesmos, sabe? Então,
tu não vai conseguir, muitas vezes, trazer esse indígena para a sala de aula, até porque tu teria que ter uma preparação muito grande dos teus alunos, sabe? Tu precisaria, não pode apenas trazer sem preparar os alunos para essa visita. Mas, supondo que tu não consiga fazer isso, tu tem um arsenal de filmes, de documentários, de vídeos produzidos pelos próprios indígenas. Aqui no Rio Grande do Sul, eu indico assim, 2 vídeos fantásticos. Eles têm por volta de 24 minutos. Eles estão no YouTube, abertos para poder ver. Um vídeo dos Caingangue, né, que é a mata mostra a nossa comida. Então, o professor pode chegar em aula, ele vai conversar sobre os Caingangue, ele vai falar sobre os Caingangue, e vai passar daqui a pouco esse vídeo, onde vai aparecer os Caingangue falando sobre eles mesmos, né? E aí tu vai ter sobre os Yanomami também. Então, é uma maneira de lidar, né, com essa questão, onde tu até pode falar, tu vai falar um pouco sobre os indígenas, mas é essencial que tu dê o espaço para que eles falem de si mesmos. Tu vê, nós temos 500 anos de silenciamento, né? Ou seja, 500 anos onde o europeu chega aqui e é o europeu que fala sobre esse indígena, né? Então a gente precisa da voz, precisa dar espaço para que eles falem sobre eles mesmos. Ô, Tiago, eu tô vendo aqui vários comentários, Que né? ótimo, que ótimo, vamos lá. Olha, a Marlene, ela comenta que ela foi na aldeia Caigangue e quando ela explorou a cultura indígena, acredito que ela, ou talvez os alunos, né? Tem mais comentários embaixo. E assim, acredito que nesse outro comentário você já começou até a responder o tipo de trabalho que se faz com o professor e os materiais pedagógicos disponíveis. Porque se a gente não tem, é muito pertinente isso, se a gente não tem uma noção real ou realista da situação indígena, a gente não tem critério para escolher bons materiais para usar com as crianças. Esse é um problema gravíssimo que eu enfrentei o ano passado e esse ano. Tipo assim, gente, aonde eu vou arrumar material para dar para essa professora? Graças a Deus que hoje existe uma literatura um pouco maior. Tem o Daniel Munduruku, muitas reportagens que vão saindo, índias que se formaram médicas, juízas, enfim, uma série de índios que estão lutando, literalmente lutando para se colocarem como aquilo que eles são na sociedade. Mas é um sofrimento você encontrar um material crível para poder oferecer para o professor. E aí as crianças, aí a Marlene de novo, as crianças tiveram um pouco de cultura por meio das esculturas, alimentação, brincadeiras, instrumentos, bem legal. A pergunta, será que os materiais pedagógicos estão adequados? É isso mesmo, Ivana. Não estariam também contribuindo para preservar a ideia estereotipada e preconceituosa do indígena? Inclusive as próprias imagens que se faz do índio no livro pedagógico, né? É um problema sério. Com isso. certeza. Mas sabe assim, Maria, na verdade é um trabalho de construção, sabe? É um trabalho bastante árduo, é sempre um passinho que se dá de cada vez. E o que eu estou percebendo, assim, ó, quando eu comecei a lecionar, realmente, assim, os materiais didáticos, né? Eu estou falando em história, mas eu vejo em outras disciplinas também, estava um pouco mais, era bem complicado. O que eu vejo hoje, assim, é um esforço por parte das editoras, porque a gente analisa sempre, né, de ano em ano, a gente analisa os novos livros que estão chegando, para ver, porque a escola troca né, ela tem que fazer toda aquela escolha dos novos livros quando chegam e tal. Então, o que eu vejo, assim, ó, e aí eu vejo em todas tô vendo todos os livros, assim, que eu tenho acompanhado, que é um esforço, como eu disse, então, das editoras, que elas estão tentando melhorar um pouco essa questão,
trazendo para dentro das suas páginas pensadores como esse que tu acabaste de falar, o Daniel Munduruku, sabe? Que ele tem histórias, ele tem uma literatura voltada para criança muito legal, né? Tu tem aqui no Rio Grande do Sul também um pensador caingangue que é meu amigaço, assim, que é o Bruno Ferreira, né? Bruno Caingangue. Ele também tem uma produção, né? Sobre a questão do índio, sobre a questão da escola indígena, da educação, né? Então, o que a gente precisa, né? Como eu disse, é conhecer, só que daí a gente, claro, a gente esbarra nessas questões de material didático. Mas existe alguns caminhos, tá? Que daqui a pouco aquele professor que está buscando aprender, que está buscando interesse, que são materiais assim bastante confiáveis, né? Materiais que são construídos a partir às vezes, muitas vezes do próprio indígena, né? Que fala sobre ele mesmo. Muitas vezes são instituições sérias, né? Que vão fazer um trabalho nessas terras indígenas. Então, por exemplo, aqui um site que eu indico, sabe? Que é um site assim quando a gente fala assim que o Conselho indigenista e missionário do índio, ele acaba, ele tem o suporte da igreja luterana, às vezes as pessoas olham com uma cara feia, do tipo, então eles estão querendo catequizar os índios. Não é esse o sentido, sabe? Mas eles fazem um trabalho muito bacana, assim, de levantamento, sabe? Do que são esses vários povos brasileiros, o que eles acreditam, e eles lançam periodicamente algumas revistas, né, que tu encontra no próprio site, PDF. Ontem mesmo eu estava lendo uma que eu tenho aqui em casa, uma versão impressa, que falou um pouco fala bastante sobre os caingangues, sobre a cultura, e nessas revistinhas, então, tu tem atividades para crianças pequenas, tu tem sugestões de atividades para crianças um pouco maiores, né? E esse material ele é elaborado com o indígena. Não é eu aqui que estou falando e vou falar sobre a Maria. Não, eu e a Maria, a gente vai elaborar, né? A gente vai buscar produzir um material para que sirva de suporte para esses professores, né? Enfim, eu estou falando bastante aqui. Imagina, o objetivo é que você fale, você que conhece o assunto, né? A gente tem que aprender com você. Tiago, você sabe que eu vou fazer um pedido para você, eu não sei como é que está o seu tempo. Eu gostaria de saber se você tem como fazer algumas indicações, por exemplo, o site, as revistas, livros, uma relação de documentário, que são materiais assim que a gente pode confiar, porque eu gostaria de postar no blog para que ficasse acessível para qualquer professor que pudesse, que tenha esse interesse, né, de estar trabalhando, né? Eu tô vendo aqui um outro comentário, inclusive da Marlene, que ela fala, olha, eu trabalhei pedras, taquaras, erva mate, árvores frutíferas, e o encerramento desse projeto dela foi na UFRGS. E que tem, parece, né, o Museu do Índio para as crianças conhecerem muito os materiais. Aqui no estado de São Paulo, eu desconheço se tem um Museu do Índio, eu desconheço se tem alguma comunidade Tupi-Guarani, né, que é o forte aqui da região, que tem essa mesma organização, essa mesma disponibilidade de materiais. Então, você estava falando desses materiais, dessas revistinhas que estão disponíveis num determinado site. Claro. Um professor daqui do estado de São Paulo, ao pegar isso, ele vai estar trabalhando o quê? Ele vai estar trabalhando os caigangue, porque aí ele é característico dos índios dessa região. Não é aplicar o tipo de atividade que tem, ela pode ser aplicável ou não digo uma atividade para ser reproduzida, né? Mas ela pode inspirar para ser feita em outros estados? Olha, com certeza, porque na verdade a gente
como a gente tem uma pluralidade, né, de povos indígenas do Brasil, é, eu no início ali comentei que faço um recorte, né, do Rio Grande do Sul, que são os Caingangue, os Guarani, basicamente, porque fica mais fácil, vamos dizer assim, pela questão da proximidade de ser estudado, né? Uhum. Só que a gente não, eu digo assim, ó, eu também não posso me privar de falar de outros povos e abordar outros povos também, né? Tá. Do Brasil durante as aulas, né? Então, claro que a gente vai abordar outros povos e vai fazer algumas atividades que elas podem ser e aí eu friso assim, a atividade de buscar conhecer, né? Até teve uma pergunta ali que disse assim, se eu conhecia alguns museus do Brasil, bons museus. Eu não conheço bons museus, mas eu conheço algumas terras indígenas, né? Onde, né, o índio está ali, está vivendo, está vivenciando essa cultura, né? Então, assim, é um lugar onde você vai dizer, mas como é que vai levar os alunos? É complicado. Por exemplo, existe aqui na região metropolitana algumas vontades, né, de professores e às vezes acaba indo, né, uma turma de crianças, de adolescentes, visitar uma terra indígena. O que para o indígena, vamos dizer assim, para alguns caingangue que eu conversei, acaba sendo até positivo, porque eles têm a cultura da reciprocidade, né? E aí outros vários povos indígenas também têm essa cultura, que é o seguinte, quando tu vai numa terra indígena, tu tá, na verdade, visitando a casa dessas pessoas, né? E quando tu tá visitando a casa dessas pessoas e elas abrem essa casa para que tu visite, para que tu estude, o ideal é que haja uma reciprocidade, né? Então, assim, ele está fazendo uma gentileza de abrir a sua casa. O que eu posso fazer, né, como uma maneira de uma via de mão dupla? Talvez olhar com carinho a sua arte, o seu artesanato, né? De repente adquirir esse artesanato, né? Ou seja, comprar, né? Sendo bem claro, né? Porque nesse momento tu vai ajudar essas pessoas, assim como elas estão te ajudando, né, a conhecer. Então, daqui a pouco, assim, eu aconselho, imagina, eu aconselhando, né, eu uso esse termo, assim, mas é que, às vezes me pergunto, assim, eu digo, procura saber o que tem de terra indígena na tua região, né, porque alguma terra indígena próxima vai ter, né, alguma vai ter, porque eu digo assim, são muitos indígenas do Brasil, mas então tu vai tem várias terras indígenas nesse país, esse país que é gigante, sabe? Então assim, busca essa informação, que terra indígena que tem próxima. Aí daqui a pouco assim, ó, tentar conhecer um pouco sobre essa terra indígena. Quem sabe agendar uma visita, imagina, né? Pode acontecer, pode ser, para essa terra indígena, né? Claro que daí tu tem que ter toda uma preparação, tu tem que ter todo uma, vamos dizer assim, vamos dizer assim, preparar o espírito, né? Para que essas crianças também não cheguem lá e comecem a apontar, olha o que eles estão fazendo, olha só, isso aqui, né? Então, assim, tu também tem que educar, né? Como tu vai educar um filho para ir na casa de uma visita, de uma amiga, né? Então, dizer assim, tu vai chegar lá, tu não vai fazer tal coisa, tu vai respeitar, tu vai se comportar, né? Então, assim, tem que ter toda uma preparação e tal. Enfim, sobre essa questão dos museus, no Brasil eu sei que tem vários, né? Tem vários museus que daqui a pouco tu pode. Mas por que não ver o indígena mesmo, né? Vivendo ele, né? Na sua terra. Ou como eu disse, né? Daqui a pouco tu faz tu coloca, tem vídeos que são produzidos por eles mesmos, onde eles começam a contar o que estão fazendo, o que fazem, a sua cultura, os seus costumes, no que acreditam, sabe? Isso é positivo também, né? Então a gente tem que olhar para o indígena olhando para ele não só no passado, né? Acho que quando tu abriu a conversa tu falaste, né? Não só olhando o indígena que passou, aquele lá de 1500. Não, tu vai olhar o indígena de 1500 e também tu vai olhar o indígena atualmente, né? Que é o indígena que está circulando pelas ruas. E muitas vezes tu não está nem enxergando, porque tu tem tu já está com um olhar
né? Eles estão com essa questão da invisibilidade, né? Então, assim, muitos estão na rua, estão ali, mas tu nem enxerga. Eu acho que não são eles que são invisíveis, nós é que somos cegos. Com certeza. É que é uma história longa de apagamento, né? Deles na história, deles na convivência, deles na questão do nosso comportamento, do nosso ser, da nossa ancestralidade, né? Eu digo assim, quando tu vai estudar um pouco, às vezes, a história de cidades, história de regiões, Brasil afora, dificilmente tu vai ver alguma região ali que está escrito, não, ó, aqui nós temos indígenas que fizeram isso, isso, isso. Não, tu vai muitas vezes pegar um livro daquela região ali, que se propôs contar a história daquela região, que vai dizer o seguinte, não, aqui viviam selvagens, e aí quando veio o europeu, aí o europeu tomou conta, o europeu começou a construir, ou seja, o europeu é o herói que expulsou esses seres, né, estranhos e de outro mundo daqui da região. Quando, né, na verdade, tu vai ver, aí tu vai examinar um pouco mais de aspectos da história e tu vai ver que não é bem assim, né? Tu vai ver que não é bem assim. Então, sabe, é uma cultura de apagamento do indígena na história, nos costumes e na cultura brasileira. Mesmo porque, né, Tiago, parece que existe também uma dificuldade das pessoas entenderem o que significa colonizar e descobrir terras novas, né? Porque nenhum europeu saiu da sua terra, seja ele holandês, britânico, português, espanhol, francês, não interessa. Eles foram colonizar para extrair daquele lugar todas as suas riquezas, né? Até essa concepção de colonização, ela é, digamos que, um pouco equivocada, né? O europeu trouxe os seus costumes e nós aprendemos a viver. Não, não foi exatamente, não é assim que as coisas se dão, né? Então, eu acho que é bem colocado isso. E em função, né? Talvez, inclusive, eu não sei nem se eu estou falando bobagem, viu, Tiago? Não, não. Mas você é professor de história, me corrija se eu estiver equivocada, se eu estiver falando bobagem. Mas essa falta de realidade, de avaliar o que significa ser colonizado, eu ainda ouço, se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, nossa história seria melhor. Eu acho que não. Eu acho que não. Enfim, né? Não assim, a gente não pode ser ingênuo nesse Com certeza, sentido, né? É verdade? Não, com certeza, até porque quando eles chegam aqui, né, isso no passado, lá no que se chama de Brasil Colônia, tu tem, na verdade, ali um genocídio, né, um genocídio feroz, sabe? Tu tem europeus que trazem, inclusive, pessoas adoentadas, né, para cá, para que essas doenças pegassem desses indígenas, que eles estão, de certa forma, distantes do mundo asiático, europeu, ali, de algumas doenças, e eles não vão ter anticorpos, né, para essas doenças. Tu vai ter uma política, né, que vai fazer do indígena o escravo, né, então, a mão de obra, e aí eu estou falando de vários povos que foram, né, foram escravizados. Tu tem depois, né, ali o indígena, né, servindo a questão dos bandeirantes, os bandeirantes avançando o território, né? Então, assim, e aí nesse momento tem várias cidades brasileiras que estão começando, sabe? E São Paulo é uma delas, né? São Paulo com Anchieta, né? É uma delas. E se faz totalmente em função, né? Com a presença indígena, né? E aí quando tu vai estudar a história de São Paulo, né? Pouco tu vê sobre essa questão indígena. Ou quando tu vê sobre a questão indígena é daquele índio lá do passado, da época do Brasil colônia. Então é como se tivesse um hiato, né? Então é o índio até o Brasil colônia e o índio agora.
Tá? E o índio agora. Então, é o índio lá e o índio agora. Tá, mas e o que aconteceu com esse indígena? Né? O que aconteceu com esse indígena da época lá do Brasil colônia até agora? Tu tem uma história riquíssima para ser contada, né? E aí, desde a da época do Império Brasileiro, né? Da tentativa de deixar, vendo esse índio como um inocente, um índio é aquele que, na verdade, ele precisa se integrar à cultura nacional, né? Ele precisa se integrar à cultura nacional. É uma política integracionista, né? Então, o índio ele só vale quando ele está inserido nesse pensamento novo capitalista de Estado-nação. E aí depois tu tem, inclusive em 1910, tu tem a criação do Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, o famoso SPI, que nada mais é que tentar integrar esse índio à cultura nacional. Não é respeitar as diferenças, não é dizer, não, mas o índio, os Krenak são diferentes dos Caingangue, que são diferentes dos Yanomami, dos Tupinambá. Não é por aí que passava a discussão, né? E aí depois tu vai ter a FUNAI e o grande salto talvez é dado com a Constituição de 88, né? Onde a Constituição de 88 ela vai respeitar, né, essa diferença e vai dizer que não, realmente o indígena ele tem que ser respeitado na sua particularidade, né? Na sua cultura. Ele tem o direito de fazer a sua cultura. Ele tem direito de ser quem ele é. E a LDB depois, né, vai ratificar isso em 96, né, vai dizer que não, os indígenas eles têm direito a uma educação própria, né, vai falar das escolas indígenas que podem ser montadas, né, dentro das terras indígenas, né, com uma lógica que tem que se respeitar a cultura deles, porque muitas vezes acontece o seguinte, existe época de colheita de determinado produto, que daí eles vão acabar trabalhando mais naquele momento, inclusive as crianças, né, ajudando seus pais e tal, e naquele momento é inviável ter aula, né? Então aquele calendário clássico que a gente tem, de março a dezembro, né, com uma pausa ali, em São Paulo a pausa é maior, e aqui no Rio Grande do Sul a pausa é menor no meio do ano, mas esse calendário às vezes pode não ser o calendário que é o calendário daquele povo, né? Aí de repente aquele povo lá em setembro, vamos dar um exemplo, tem uma grande colheita para fazer. Então, de repente, essa pausa pode ser em setembro, não em janeiro. Tá entendendo? Então, assim, existe toda uma particularidade que tem que ser respeitada nessa montagem das escolas indígenas. Escolas indígenas que são previstas pela Constituição, enfim, de forma geral, mas a LDB também contempla essa possibilidade. E aí tu vai ter depois um movimento que o movimento negro começa a solicitar, né? Que é assim, o que estão ensinando para nossas crianças no Brasil é pouco de acordo com o universo afro-brasileiro. E aí vem a lei, né, 10.639 em 2003, que vai obrigar as escolas de ensino básico nas disciplinas, basicamente nas disciplinas de história, geografia, literatura, né, e artes, a tratar dessa questão do negro. Aí os indígenas disseram, opa, peraí, então, mas tem que incluir o indígena também nisso. E aí vai vir em 2008 uma correção dessa lei. Na verdade, o texto da lei não vai ser mudado, mas vai ser acrescentado. Então, a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira e indígena. Então, na verdade, tu não... E aí, como um processo legislativo, tu não pode simplesmente acrescentar um termo e manter o mesmo número de lei. Na verdade, quando tu acrescenta um termo, tu tá revogando aquela lei antiga e tá colocando uma nova, né? Então aí tu vai ter a lei 11.645, que vai obrigar as escolas a darem a questão da cultura afro-brasileira e indígena também, né? E acho que é por isso que vem essa ânsia dos professores de meu Deus, eu sou obrigado a dar a questão indígena, e aí o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Por onde eu corro? O que eu faço, não é? É isso mesmo, e ficam desamparados. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Veja, você está numa área privilegiada onde o convívio com os índios é assim, é muito mais comum do que na minha região.
o que você poderia dizer que você está observando que efetivamente está mudando em relação à escola e à história do índio, esse pequeno índio que está também dentro dessa escola? Está Olha, tendo alguma mudança? olha, eu vejo assim, ó, o preconceito ainda existe, muito, muito forte. Mas como eu falei antes, assim, eu vejo professores muito abertos, sabe? Muito abertos, muito, É, com muita excelente. vontade de aprender. Olha, chega a ser comovente, sabe, Maria? Porque quando eu falo de professores, assim, eu sou um professor, a minha esposa é professora, os pais dela foram professores, sabe? A minha tia, tu já conversou com ela, a tia Tânia também é professora, né? Então, assim, ó, quando eu falo de professor, eu falo, assim, principalmente professor da escola, né? É um profissional muito maltratado, né? Muito maltratado porque... E aí eu não tô falando de salário, embora pudesse falar também, né? Mas, assim, eu tô falando daquele profissional que recebe pouco apoio, tá? Pouco apoio dos seus dirigentes, porque muitas vezes são nomeados secretários de educação que nem são da área da educação, tá? Porque são políticos, são amigos fizeram campanha junto para o prefeito, aí eles são nomeados secretários de educação. E aí eles nomeiam toda uma equipe, todos subalternos, que também não entendem da questão. E aí eles se deparam, né, com exigências. Então, assim, tu vê órgãos federais, tu vê Ministério Público cobrando ações. E como eles não sabem o que fazer, muitas vezes, em cima de quem que eles vão? Dos professores. Então, os professores acabam sendo muito maltratados no tratamento, né, nas exigências. Então, se exige. Então, tem lá um cronograma de coisas que tu tem que falar durante o ano. Tu tem que falar de educação fiscal, tu tem que falar da questão dos negros, tu tem que falar da questão indígena, tu tem que falar muitas coisas. E aqueles que estão te cobrando, eles não te dão uma contrapartida para dizer assim, não, tudo bem, vamos falar da questão indígena, mas então vamos fazer um curso aqui sobre essa questão. E algumas vezes, olha o absurdo que é, né? Algumas vezes esses dirigentes oferecem cursos que são além da tua carga horária. Então tu já tem que cumprir uma carga horária absurda, dando aula, e tu tem que ainda dispor de um tempo a mais para poder aprender sobre essa questão. Então, quando daqui a pouco tu podia negociar com esse teu funcionário, com esse teu professor, para que ele aprendesse essa questão do que ele tá, daqui a pouco ele é obrigado a dar em sala de aula, mas que fosse durante o seu período letivo. Ah, não, isso a gente não pode fazer, porque daí os alunos vão ficar sem aula, sabe? Então, assim, ó, é uma classe bastante maltratada no Brasil. Isso que eu nem estou falando de salário. Estou falando todas E aí, Maria, quando eu chego para o professor e digo, sabe, falo da questão indígena, mostro que, daqui a pouco a gente tem que conhecer um pouco mais. Quem sabe tu não mostra esses vídeos para os teus alunos. Teve uma professora no ano passado que me convidou para falar na turma dela, sabe? Então, uma colega, sabe, convidou, disse, o professor Thiago hoje vai falar com vocês. Eram uns toquinhos, assim, Maria, eram uns pequenininhos, de uns 7, 8 anos, sabe? E aí eu busquei assim, digo, não vou passar esse vídeo que eu passo para os maiores. Daí eu fui atrás do vídeo de uma menininha, é uma menininha guarani, que ela fala um pouco sobre as brincadeiras que ela faz, aí aparece ela subindo em árvore, sabe, escalando árvore, escalando poste, sabe, e as crianças adoraram. Por quê? Porque é uma linguagem próxima deles, né? É uma linguagem de uma criança falando com outra criança. Mas eu vejo professores muito afim de aprender, sabe? Então, apesar de tudo, professores com muito boa vontade para aprender. Claro que vai ter aquele professor que vai ter um pouco mais de resistência, do tipo, não, mas se eu estou falando aqui do indígena, então vou ter que falar do judeu também, vou ter que falar do alemão que veio para a região aqui e sofreu bastante também, sabe? Eu já ouvi isso de colegas, sabe? Mas é uma minoria, sabe, Maria? É uma minoria. Então, o que tu me pergunta assim, o que tu acha que mudou? Tá? O que tu acha que, ou melhor, que vem mudando? Eu acho que é mais pessoas sabendo sobre esse assunto, estudando esse assunto, isso eu percebo, tá? Eu digo assim, se tu olhar 10 anos atrás, eram bem menos pessoas. Tiago,
Oi, desculpa. Nós estamos a 20 segundos de Ai, meu encerrar Deus. automaticamente. Eu falando aqui. Tá. Imagina, eu também me entusiasmei. Desculpa, Tá, eu não, tive que te capaz. interromper. Vai Não, cair. capaz. Não, agradeço, gente, pela participação. Então, a gente marca uma outra hora para continuar e